complexo. Passa pelo montante dos investimentos públicos na área do ensino, passa pela sacrificada e infeliz formação que é dada aos nossos professores no âmbito da política, desta infeliz política privatista dos governos da Revolução, né? Que multiplicou as arapucas caras e que não formaram de forma alguma os nossos professores, a grande maioria dos nossos professores. Passa, sobretudo, pela precária qualidade de vida da população. Ninguém me convence, os meus colegas educadores insistem. Houve uma tese brilhante alguns meses atrás da Maria Helena Pato, procurando mostrar que a evasão escolar, que o fracasso escolar são produzidos pela escola. Isto é uma piada de mau gosto. Quer dizer, a escola colabora, certo? Mas por melhor que fosse a escola, por perfeito que fosse o professor, sempre, também na educação, mais vale um rico com saúde do que um pobre doente. A criancinha criada com fome na favela, subnutrida, com má formação até biológica, realmente tem um handicap extremamente desfavorável em relação ao ensino. Claro que uma escola adequada, competente, pode dar a estas crianças muito mais do que elas estão conseguindo. Mas dificilmente nós conseguiríamos, com esta população, com esta qualidade de vida, né, um grande resultado na área da educação. Podemos melhorar muito. Resolver não se resolve, porque o problema da educação do povo não se resolve na escola, se resolve na sociedade e na vida social. Mas enfrentamos também dentro da escola um problema de qualidade de ensino, não é? E eu sustento que também em relação a este problema da qualidade de ensino, a luta popular e a participação popular é o elemento privilegiado. Enquanto nós não tivermos uma participação efetiva da população na discussão e na gestão da escola, nós dificilmente conseguiremos, dentro da escola, resolver os problemas educacionais. Vamos explicar um pouco melhor. Eu já fui diretor de escola, como disse a vocês, e eu não tenho nenhuma posição piegas em relação ao povão. Eu não acho o povo uma coisa linda, não é? Capaz de produzir, pela sua própria existência, poesias, perfume, música, não é nada disso. Quer dizer, o povão é extremamente chato, aborrecido, não é? A participação popular que nós defendemos na escola vai criar para todos nós, diretores, professores, os mais incríveis aborrecimentos. Tá certo? Tudo bem. No entanto, sem esta participação, nós realmente não temos condições de resolver, de cima para baixo, os problemas da escola. Sem o respaldo popular, sem a presença popular junto aos professores nas nossas reivindicações de melhores condições salariais e de vida, por exemplo, nós não temos como conduzir de forma efetiva esta luta, não é? Sem a presença do povão dentro da escola para impedir que o professor continue numa direção corporativista extremamente danosa aos próprios interesses do professor e à educação de modo geral, não é? Sem a presença do povão lá dentro, nós não temos condições de contornar uma prática dessa natureza. Quer dizer, não dá para tolerar, por exemplo, que o magistério arranque uma jornada de trabalho de 16 horas quando se tem 20 horas de permanência da criança na escola. Se a população estivesse participando destas campanhas, esta bobagem não teria sido perpetrada contra os próprios interesses do magistério. O professor perdeu respeitabilidade. Aqui, o antigo professor primário, o professor 1, não é? Perdeu muito com esta bobagem que foi perpetrada em nome dos seus interesses, não é? Com a presença popular nas escolas, dificilmente nós teríamos coisas que ocorreram com a escola da minha filha, por exemplo,
que passou um semestre no segundo ano colegial sem ter aula de química, não é? Nós não teríamos esse professor que usa aquelas 2 faltas abonadas que tem por vez. Enfim, é preciso fazer com que o real, aquele verdadeiro usuário, o indivíduo verdadeiramente interessado na educação, participe nas decisões que dizem respeito ao ensino. Já se conseguiu alguma coisa com o conselho de escola, mas há aí uma deficiência capital, quer dizer, o pai está vinculado à escola pelo destino dos seus filhos. Quer dizer, não dá para confiar no pai daquela criança como um agente, e é preciso fazer com que a representação popular dentro da escola seja realmente uma representação do bairro, das associações de moradores, dos partidos políticos, por que não, dos sindicatos. Enfim, é preciso fazer com que funcione dentro da escola o poder fiscalizador, reivindicatório e dinamizador da população. Claro, vocês percebem que eu estou fazendo um conjunto de provocações, mas numa situação como essa, é realmente o que eu acho que melhor a gente poderia fazer. Muito obrigado pela paciência de vocês. Na verdade, após a exposição tanto do Evaldo como do Celso, eu fiquei muito tentada em jogar algumas questões como se fosse um pontapé para que depois, né, no período da tarde, os grupos pudessem livremente debatê-las. E, na verdade, fiquei muito tentada a trazer essa discussão para essa conjuntura que estamos vivendo e para a situação atual. Quer dizer, toda a experiência histórica nos oferece elementos importantíssimos até para decifrar um pouquinho, né, o que acontece hoje no país. Há uns dias atrás, eu lendo a Folha de São Paulo, aquela página 3, que trata sempre das questões mais candentes da conjuntura política, eu me defronto com um artigo do VEFOR, que é um cientista político, e comentando os últimos episódios, né, da votação na Constituinte e todos os incidentes que nós já estamos mais ou menos cansados de saber. Mas ele faz uma afirmação que eu gostaria de trazer aqui, porque eu acho que ela é muito pertinente para um debate como o nosso. Ele diz, num determinado momento do artigo, que de uma certa perplexidade sobre o que estava acontecendo com o Brasil. E ele diz assim, há algo mais de profundo que diz respeito não só a esta transição, né, ao caráter da transição da sociedade que nós estamos vivendo, mas ao próprio caráter da sociedade brasileira. E o que nos surpreende, diz, né, o VEFOR no texto, que o paradoxo de que não apenas a transição democrática é dirigida pelos autoritários, mas de que a modernização no país é dirigida pelos setores mais tradicionais. Então, na verdade, era esse o paradoxo que ele estava tentando decifrar, quer dizer, de uma transição democrática gerida por autoritários e de uma modernização concebida por conservadores. E aí, me lembro até das aulas de história no curso secundário, quando a gente tentava entender o que havia acontecido no século XIX aqui neste país, né, os gabinetes e aquela ideia de ter que decorar. E eu me lembro bem que um professor disse, olha, é muito simples, nada melhor para entender, né, a composição política do que o seguinte: nada mais conservador do que um liberal no poder, e nada mais liberal do que um conservador no poder. Era a grande questão do Império Brasileiro, que eu me lembro que vinha assim, né? E, na verdade, o VEFOR retoma essa questão. Eu acho que esta questão, como pano de fundo, então, eu gostaria que ficasse, né, para que vocês depois pudessem fazer uma reflexão nos grupos. E sobre as duas falas, eu gostaria de agrupá-las em 2 eixos, tá? Um primeiro que seria refletindo sobre a política educacional no Brasil, e um segundo ligado à questão da política educacional, mas já incidindo sobre a democratização das oportunidades de acesso ou a transformação da escola após 1930. O primeiro tema, refletindo sobre a política educacional, eu vou me referir mais à fala do Evaldo, porque eu acho que ela aponta questões
muito importantes e que poderiam ser depois retraduzidas em alguns temas para o debate. O Evaldo afirma reiteradamente de que a política, né, tanto a política social como a própria política educacional, ela se define num campo de lutas, não há neutralidade, né? E, na verdade, esse campo de lutas, ele se dá pela tentativa de controle do espaço político e do conjunto das forças que compõem a sociedade. E eu gostaria, né, se puder debater agora ou em outra ocasião, até com o próprio Evaldo, né, neste quadro atual, né, de uma transição infindável, né, e que até alguns colegas na área de política dizem que é a sempiterna conciliação das elites, né? Neste quadro, né, de uma transição quase que paralisada, nós estamos próximos a eventos relativamente importantes na área educacional. Não só a Constituição, mas uma nova lei de diretrizes e bases, né? Então eu acho que seria um momento importante para discutirmos que forças poderão impor alguns parâmetros nesse novo ordenamento, nessa nova lei de diretrizes e bases, né? Mais ainda, né, um segundo tema ligado a este. Se de um lado nós percebemos uma formal e juridicista preocupação com reformas, como bem apontou o Evaldo, como assegurar, ainda no âmbito da legislação, o mínimo que foi conquistado em todo o período? Quer dizer, como é que nós poderíamos não entrarmos num retrocesso, né? Não só na estagnação, mas no retrocesso, em termos educacionais, né? E assegurar, pelo menos ao nível da legislação, algumas conquistas que foram arduamente, né, trabalhadas e disputadas pelos setores mais democráticos dessa sociedade. Na verdade, parece que o quadro é de um conservadorismo muito grande, né, no âmbito das políticas. E então a questão exatamente seria essa: como nós poderíamos, né, no conjunto dessas forças, e sem cairmos numa preocupação jurídica apenas com a reforma, mas que, de certa forma, a legislação ela pode ser um norte a partir do qual as demandas da população se organizam. E eu vou usar aqui o exemplo do Celso. Embora se falar em arrombamento e assaltos hoje não é um dia muito oportuno, né, Paulo? Celso disse que é diferente invadir casas arrombadas. Lembra-se da fala final, né? Então, isso para mim é um dado muito importante. É muito diferente do ponto de vista de setores populares e setores organizados, de nós educadores, exigirmos direitos que já estão assegurados na legislação, exigirmos a realização desses direitos, ou nós lutarmos também para que se concebam esses direitos ou que eles sejam ao menos reconhecidos como tais. Está claro? Quer dizer, invadir casas arrombadas é diferente do que tentar invadir casas hermeticamente fechadas. Então, na verdade, às vezes a legislação pode assegurar um mínimo que é fundamental para que nós, educadores, professores e população, né, a partir dessa plataforma, possamos avançar nas nossas conquistas. Mais ainda, né, a fala do Evaldo, ela é muito sugestiva e aponta uma questão, para mim, vital, né, para os debates atuais. Na verdade, as políticas educacionais não têm poderes para transformar as estruturas sociais, né? Mais ainda, os arranjos, as alterações, né, as conjunturas políticas tendem a fazer com que, por uma série de mecanismos, a educação das elites esteja salvaguardada. Quer dizer, a educação da maioria, ela é sempre objeto de controvérsia ou de intenções não realizadas. Mas, de certa forma, né, e a história mostra, a educação das elites, ela sempre foi defendida e suficientemente garantida. Hoje, né, quais seriam, nesta conjuntura, os mecanismos acionados pelo Estado, né, para garantir esse sistema de educação altamente elitizado? Seria a ausência de uma alternativa concreta proposta pelos setores mais democráticos da sociedade que cimentaria ainda mais a defesa da situação vigente? Quer dizer, será que o avanço de uma concepção elitista da educação estaria ligado, né, a uma ausência de uma proposta democrática mais consistente por parte daqueles setores mais interessados na mudança? Ou o contrário? E aproveitando a própria fala do Evaldo, não há uma correlação direta, né, e eu cito exemplos históricos,
entre crescimento econômico e melhorias sociais. Claro. Então eu pergunto, será que não estaríamos vivendo hoje, neste momento, exatamente isso? Um retrocesso político e a vitória do conservadorismo nas questões fundamentais da organização da sociedade? E por isso mesmo, já que houve esta vitória, que o fundamental foi assegurado, nós não teríamos, ilusoriamente até, um certo espaço de barganha e a concessão de pequenas vitórias na área social e, em particular, né, na área educacional. Ou seja, já que o mais importante na divisão do bolo já foi garantido, a questão da propriedade, a questão dos lucros do capital, da estrutura de poder, será que não é permitido e possível uma certa barganha? Né? E que talvez nós, educadores, não estejamos até percebendo, né, essa situação. Isso me lembra até um estudo célebre do Marshall, que diz que não existe nenhuma incompatibilidade entre direitos sociais da cidadania e a permanência das estruturas de desigualdade da sociedade. Mais ainda, os direitos sociais da cidadania e da igualdade poderiam até alimentar e suavizar possíveis contradições ou conflitos que viriam da desigualdade social. Né? A célebre ação da educação enquanto suavizadora de tensões sociais, ou outras áreas das políticas. Né? Então eu tenho a impressão que essas questões poderiam esquentar, né, a nossa reflexão a partir dessa fala e da exposição tão quente como foi a do Evaldo a respeito dos limites de uma política educacional no âmbito das estruturas de dominação do próprio Estado e dos governos. Em relação à questão da democratização das oportunidades de acesso, e aqui eu me reporto mais à apresentação do Celso, que são ideias que eu tenho acompanhado há algum tempo e sou orientanda dele e acho que aprendi muito, né, com essa possibilidade desse convívio intelectual. O Celso apresenta duas questões fundamentais. Uma que, para se entender o que aconteceu na educação neste país, a presença popular ou a composição, a transformação na estrutura de classe dessa sociedade após 30, né, que engendrou uma presença maciça de setores urbanos, né, com necessidades e com plataformas de organização muito nítidas desde 1930, que essa presença popular foi a condição fundamental para que certos direitos já reconhecidos se realizassem. Ele cita aí a escola primária, né, ou mais ainda, para arrancar direitos que não eram sequer ventilados, né, pelo Estado, como direitos da população. E ele aponta também a mediação ou a participação do agente político, quer dizer, ele foi um interlocutor dessas populações. Os seus interesses eleitorais, né, ou de natureza política eleitoral, fizeram com que ele se aproximasse dessas populações e ele acabasse respondendo a esses interesses e realizasse a expansão do ensino. Historicamente, o Celso já apontou que os setores mais tradicionais da sociedade, e nós, educadores, sempre fomos resistentes, né, a isso. Em primeiro lugar, porque sempre gostaríamos, e como diz o Evaldo, que as políticas do Estado sofressem uma certa estabilidade, uma certa racionalidade, né, que não fossem tão sujeitas a essas contingências do dia a dia e das forças que disputam poder. Mas a história mostra que é exatamente o contrário. Além disso, nós, educadores, sempre ficamos receosos com aquela ideia: como abrir novas frentes em termos de oferta educacional se não asseguramos o mínimo ainda naquilo que existe, né? E esquecemos que numa lógica do Estado, como se constitui numa sociedade marcada pelas relações de exploração e dominação, é impossível que esse Estado, de antemão, atenda aos interesses do conjunto da sociedade. Ele tende a responder a situações já instaladas, tá claro? Quer dizer, ele tende a encontrar os recursos, a agilizar os mecanismos, desde verbas até recursos humanos, né? Desde que a situação já esteja, de certa forma, criada. Né? E eu me lembro, não só da expansão do curso ginasial, mas um dado bem recente, que é a questão dos supletivos públicos, que o Celso lembrou muito bem. Né? Ainda, para alguns educadores, não devia o Estado intervir nesta faixa da educação. Mas se ele responde a demandas da população e a interesses populares, e se ele tem compromisso com o ensino público, ele também tem que oferecer a escola pública. E a expansão recente do ensino supletivo aqui em São Paulo mostra bem isso, né? Que as pressões populares
favoreceram a criação desses cursos, ao mesmo tempo em meio a muita resistência por setores até de boa-fé empenhados na prioridade para a escola de primeiro grau ou para a escola, né, básica das crianças, etc. Mas a questão que eu queria levantar é o seguinte: se as pressões desses grupos são importantes, foram historicamente, né, e parecem que serão importantes para que consigamos uma melhor qualidade do ensino, eu diria que esses movimentos, em geral, e sob o ponto de vista daquilo que eu tenho conseguido apreender, eles acabam esbarrando numa estrutura muito verticalizada e enrijecida do sistema educacional. Tá? Na verdade, os problemas relativos à burocracia, né, pública na área educacional não são privilégio do sistema de ensino público. Né? O próprio Fernando Henrique Cardoso, há anos atrás, afirmava que o Estado Nacional Brasileiro, ele cresce e se dinamiza apoiado numa forte burocracia. Quer dizer, então, no século XIX, já nós temos a constituição dessas burocracias. Mas eu acho que, para nós tornarmos um pouco mais substantiva essa questão da democratização do ensino, a discussão da qualidade do ensino, ou mesmo do acesso, nós teríamos que pensar a relação desta ideia, né, da democratização, pensando a permanência, pensando a qualidade, né, a relação dessa questão da democratização com a própria estrutura de poder burocrático do Estado. Quer dizer, como se dá e qual é a possibilidade de pensarmos uma real democratização do ensino e da escola no âmbito de uma estrutura burocrática extremamente enrijecida, né? Mais ainda, no momento, quer dizer, se nós tínhamos no período do populismo, até 1964, um Estado ainda permeável a certas reivindicações da população por conta dos compromissos eleitorais do sistema representativo, todo o período de 64 até o início dos anos 80 foi marcado por um distanciamento muito grande do Estado em relação à sociedade, né? Não havia mais eleições e isso possibilitou com que as burocracias crescessem, tá claro? Ficassem hipertrofiadas, a política de clientelismo, de contratação de pessoal, etc. Isso escapou do controle nosso, né, como educadores e como cidadãos. Então, na verdade, hoje, enfrentar essa estrutura de poder do Estado se torna muito mais complexa a tarefa do que há 40 anos atrás. Né? Esse Estado cresceu. Então, eu tenho a impressão que uma das questões vitais para nós discutirmos essa necessidade, esse ideal da democratização do ensino, não só sobre a questão do ponto de vista da permanência, né? Ainda também do acesso, e a estrutura de poder, a famosa burocracia que o próprio Evaldo já havia apontado. E mais ainda, tentar trazer essa discussão para a realidade de São Paulo, que é a nossa realidade, né? E pensar também como estes mecanismos da burocracia, eles distorcem, eles sabotam, né, intenções ou ideias ou práticas, não só nos escalões mais centrais, mas até na própria unidade. Acho que os supervisores de ensino, que estão naquela situação de ora ver o que acontece na delegacia, ora ver o que acontece na unidade, sente muito isso, né? O filtro que ocorre, né? As decisões que não chegam até a unidade, quando chegam, chegam diferentes, ou quando chegam na delegacia já estão diferentes do que foram pensadas nos escalões centrais, ou a distância dos organismos centrais em relação às bases, né, que vocês, como supervisores, constantemente estão vendo. Então, acho que a questão da democratização e a estrutura burocrática, né, particularmente gestada e ampliada durante o autoritarismo, precisam ser pensadas. Senão nós vamos, como o próprio Zé Mário Azanha disse em depoimento à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, fica figura semântica, né, falar em democratização se não se mexe na estrutura administrativa dos órgãos públicos. Bom, e para encerrar, né, ainda sobre a questão da participação popular, eu acredito que nós já tivemos, né, uma certa euforia com a transição, né, com a mudança do país. Acreditávamos em mudanças mais rápidas e mais significativas, mas, na verdade, elas estão sendo lentamente gestadas e até para que a situação permaneça, né, muito mais um conservadorismo do que, na verdade, a mudança. Né? E volta à tona, né, exatamente agora, novamente, a questão da participação popular. Na medida em que muitos educadores, né, aqueles que pessoalmente, alguns eu pude conviver,
que, acreditando na possibilidade de mudança, até foram trabalhar em grandes organismos, foram chamados ao Ministério da Educação e se desencantaram, né, com os rumos tomados pelo governo, né, ou alguns que foram definitivamente cooptados, né, por essa aparência de modernidade que o país apresentou nos últimos anos. Mas, voltando então à questão da participação popular, se coloca, né, desde os anos 70, e às vezes um discurso um pouco abandonado mais recentemente, que a transformação decisiva da sociedade brasileira dependeria da transformação das suas relações nas bases, em todos os grupos, né, na família, nos clubes de futebol, nas escolas, etc. Né? Se nós não transformássemos as bases, nós não estaríamos transformando a sociedade brasileira. É uma fala até de um debate sobre o Estado em 1977, vejam bem, ainda na fase do autoritarismo, sobre a questão do Estado na América Latina. Mais ainda, né, essa participação popular seria importante, como diz o Celso, né, até para controlar a burocracia, né, para tornar transparentes certas questões que ficam encobertas e que são difíceis até de serem diagnosticadas. Se nós deslocarmos essas questões mais amplas, da participação, do controle da coisa pública, né, que é tão necessária hoje aqui no Brasil, para a questão educacional, me resta uma indagação. Na verdade, nós temos uma tradição de participação popular e uma grande dificuldade dessa participação dentro da escola. E mais ainda, nós percebemos uma certa organização dos professores, né? Uma tentativa, pelo menos, de criar mecanismos e canais próprios de articulação. E eu jogaria para o debate exatamente essa questão. Como se daria hoje, como se repensaria essa questão entre articulação de demandas por parte do conjunto da população e esses setores educacionais organizados? Quer dizer, além dessa questão que o Celso